Se ele remover, pode voltar. Não sei por que ele apareceu essa mensagem que a aluna Amanda seria removida. Espero que... Mas a Amanda ainda está aqui, então acho que ele não fez isso. Não sei qual era a implicância dele com a Amanda. De hoje ele está... Eu acho que é um problema no meu computador, que não é a internet. Ele, às vezes, ele está dando tipo uma travadinha, um atrasozinho. Se isso acontecer, aí vocês esperam que ele volta, tá? Não sei o que é que está acontecendo, alguma coisa. Esse povo da computação, nesses sistemas, às vezes eles têm vontade própria, pode ser algo assim. Mas podem esperar que depois ele volta, tá? Então, já são 2h05. Acho que já avisei lá que estamos com a sala aberta, né? Podemos ir nos encaminhando para começar. Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui no grupo ou não. Não tem mensagem no grupo, então podemos começar. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco com o conceito da disciplina de banco de dados, né? Então, o que a gente tem na aula de hoje? Falar um pouquinho sobre algumas aplicações, um pouco de história, como tudo isso começou, sistema de arquivos e banco de dados, o que é um SGBD, quais são as características de banco de dados, quais são os principais perfis que atuam com banco de dados, que a gente chama de atores em cena, quem são os trabalhadores dos bastidores que não atuam diretamente com banco de dados, mas que também participam nas equipes de desenvolvimento da construção do banco. Vantagens de usar essa arquitetura de sistema de gerenciamento de banco de dados, uma breve história sobre as aplicações, um pouquinho de arquitetura e quando não usar um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, uma aula introdutória sobre isso. E aí, o principal conceito que nos traz aqui para aprender a disciplina é o que é banco de dados, né? Banco de dados a gente pode entender como qualquer coleção de dados relacionados. Então, se a gente pensar numa planilha que tem o nome do aluno e a nota que ele tirou. Isso é um banco de dados? Porque é uma coleção de dados relacionados. Eu tenho informação do aluno e eu tenho informação da nota dele. Se a gente pensar em todos os moradores de um bairro, se a gente quiser registrar todos os moradores de um bairro, colocando a casa que eles moram, o número da casa e algumas informações. Isso é um banco de dados? Também, porque é uma coleção de dados relacionados, são moradores do mesmo bairro, e as informações sobre eles. Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito, então qualquer fato conhecido que é relacionado é banco de dados. Sempre vai representar algum aspecto do mundo real, seja uma coleção de árvores, uma coleção de cadeiras, informações sobre o salário das pessoas de uma empresa, tudo isso o banco de dados ele vai modelar e sempre sob o aspecto de que ele vai guardar informações de algo que de fato existe. É uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente. O que ele quer dizer aqui? Que banco de dados a gente só entende como banco de dados quando aquelas informações elas têm algum significado entre si. Por exemplo, se a gente pensar no SIGA, que tem as informações de todos os alunos da UFOPA, ele tem um significado, ele tem uma lógica ali, né? É um banco de dados que tem uma finalidade, armazenar as informações dos alunos da instituição. E ele é sempre construído para uma finalidade específica, ou seja, quando eu falo do banco de dados do SIGA, ele tem uma finalidade, ser o conjunto de informações dos alunos da instituição. Quando a gente pensa em banco de dados, no primeiro momento a gente pensa nas aplicações tradicionais, né? Quando a gente armazena informações textuais, numéricas, por exemplo, as informações que estão armazenadas no SIGA. Na sua maioria, são informações que são texto, né? O nome, o endereço, a área de formação, o curso que o aluno faz, o histórico dele, são textos, né? São dados que são texto. Ou numérica. A nota de vocês,
a média, o IDA, tudo isso são os bancos de dados tradicionais, eles trabalham com informações que, na sua maioria, são textos ou números. Mas existe outro tipo de banco de dados que não necessariamente só mantém texto e número. Banco de dados de multimídia, por exemplo, onde eles armazenam imagens, clipes de áudio, streams de vídeo digitalmente. Se a gente pensa no Instagram, tem um grande banco de dados ali que guarda a foto das pessoas, que as pessoas publicam ali no ambiente, né? Se a gente pensa num aplicativo como o YouTube, tem uma série de vídeos ali armazenados, clipes de áudio. Tem um grande banco de dados por trás do YouTube que mantém todos aqueles vídeos que a gente publica ali. Streams de vídeo digitalmente, se a gente pensa na Netflix, se a gente pensa na Globoplay, que tem ali uma série de vídeos que são armazenados, que nos possibilitam escolher o que a gente quer ver. Mas por trás daquela estrutura, por trás de uma Netflix, por trás do Instagram, por trás de um Facebook, o que eu tenho? Uma grande coleção de dados, que são textuais, mas que podem ser fotos, podem ser vídeos, podem ser áudios ali armazenados. Nos bancos de dados, quando começou, a maioria gravava texto e número. Depois, com o tempo, houve a necessidade, se expandiu tanto que os bancos de dados, hoje em dia, eles não trabalham só mais com texto e número. Eles trabalham com imagens, vídeos e uma par de informações. Sistema de informação geográfica, se a gente pensar lá no Google Maps, por exemplo, ele tem informações e imagens de satélite praticamente de todas as cidades do mundo, de todos os locais. Então, ele pode ser considerado um banco de dados de informações geográficas. Não tem ali puramente textos e números, tem fotos, vídeos de satélites das cidades mapeadas. Sistema de Data Warehouse e processamento analítico online. São grandes bancos de dados que geram relatórios que fazem com que as empresas possam tomar decisões muito mais rápido. Então, aqueles relatórios gerenciais que cruzam informações são sistemas que são chamados sistemas de banco de dados ou sistemas de data warehouse, onde eu tenho, na hora, geração de dados gráficos, de relatórios, que mostram, deixa eu aceitar aqui dos alunos que estão chegando, que mostram informações gerenciais que têm o objetivo de ajudar o gerente, o responsável por aquela empresa a tomar decisão. Tecnologia de tempo real e banco de dados ativo. São bancos de dados que eles têm informações, como o próprio nome já diz, em tempo real, que está mostrando um dado, uma informação que está acontecendo agora. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver os aplicativos que eles mostram os aviões, a posição que ele está em tempo real, né? Tem vários, tem Flyway, Flyer, que a gente consegue ver a posição que um avião está agora, né, nesse mesmo momento. Isso é um exemplo de sistema de tempo real de banco de dados. O que ele tem? Os dados, por exemplo, de um avião que faz Belém-Santarém, ele consegue ver agora que ele está passando por Oriximiná. Aí ele mostra lá. É um sistema de banco de dados de tempo real. Então, hoje em dia, os bancos de dados tradicionais, que eles eram somente texto e número, eles evoluíram bastante. E quando tudo isso começou? Isso tudo começou lá na década de 60, 70, onde talvez até os pais de vocês ainda nem tinham nascido, mas a IBM, ela começou a pesquisar automação de tarefas de escritório. Naquela época, tinha que ter muita gente para armazenar e indexar os arquivos. Se vocês tiverem curiosidade de assistir aqueles filmes antigos que mostravam como era a computação, tinha aqueles grandes que nós dávamos à época o nome de mainframe, que eram grandes computadores que eles processavam somente arquivo, e eles não tinham memória suficiente para gravar dados. Tudo ficava em disquetes, em discos rígidos, o computador mesmo quase não tinha memória. E aí, lá para 60, 70, a IBM começou a pesquisar como fazer isso. Em 70, um pesquisador da IBM ele publicou um primeiro artigo sobre banco de dados relacionais.
Esse artigo tratava sobre uma forma de consultar os dados por meio de comandos. Então, lá em 70, esse cara criou um conceito que a gente usa até hoje, que é o conceito de banco de dados relacional, que é gravar informações dentro de uma tabela e depois conseguir consultar essas informações. Inicialmente, era muito complexo aquilo. Ninguém entendia como é que gravava aquilo, como fazia para consultar os dados, como fazia para cruzar informações, então ele não foi aceito nem implantado. Depois, um grupo de pesquisa chamado SystemR, ele teve o objetivo de desenvolver um sistema de banco de dados para ser comercializado. Esse SystemR, ele introduziu uma linguagem que a gente usa até hoje, que vocês vão aprender, talvez alguns de vocês já conheçam, que é o SQL, que é uma linguagem de consulta estruturada. A partir do momento que esse grupo conseguiu criar uma linguagem padrão, que é o SQL, para fazer consulta em banco de dados, começou-se a ter uma comercialização e os bancos de dados eles começaram a ser aceitos, né? Essa linguagem ela tornou-se o padrão internacional para banco de dados relacional. O SystemR ele passou a ser chamado de SQL-DS. Depois ele evoluiu para o DB2, que é o banco de dados comercial da IBM até hoje. Mas o importante para a gente pegar aqui da história é que esse grupo criou a linguagem de programação que ela é utilizada até a data de hoje, que é o SQL, que é o que a gente vai ver nessa disciplina. E você vai dizer, professora, a gente vai estudar algo que foi criado lá nos anos 70? Porque até hoje a linguagem de banco de dados relacional, que é o objetivo que a gente vai ver aqui nessa disciplina, é o SQL, que é uma linguagem estrutural, que ela diz assim, banco de dados, me dá tal informação, e ele retorna. Claro que não de uma forma assim, não no português tradicional. São comandos em inglês que vão nos permitir fazer consulta, por exemplo, dizer, siga, eu quero saber todos os alunos matriculados na disciplina de banco de dados em Oriximiná. Aí ele vai fazer uma consulta em SQL, que é essa linguagem de consulta estruturada, que vai ter lá um select, alunos, from, curso de BSI, do campus de Oriximiná, e curso uma disciplina de banco de dados no semestre de 2021.2. Então, ele criou essa forma de se comunicar com o banco. Vocês já fizeram, provavelmente, a disciplina de programação. Vocês já viram que programação, não sei qual, alguém escreve para mim, e qual foi a linguagem que vocês viram já até o momento? Ou abre o microfone para falar. Vocês já viram que Java, já viram... Python e Java. Python e Java, perfeito. Python e Java são linguagens de programação que vocês escrevem, o computador compila aquilo e executa uma determinada ação. Da mesma forma, o SQL é uma linguagem que a gente escreve, o computador interpreta e executa uma determinada ação. No nosso caso, de banco de dados, ele devolve as informações que estão armazenadas no banco, certo? Mas não só isso. O SQL também nos permite criar banco de dados e criar estruturas de armazenamento, que no caso do banco de dados relacional, são as tabelas. Então, o SQL nos permite criar banco, criar as tabelas, fazer consultas no banco. É uma linguagem de programação que foi evoluindo ao longo do tempo. É claro que quando ela foi criada, ela não era tão cheia de recursos assim. Mas, com o tempo, ela foi aprimorando e o que a gente vai ver já é uma linguagem que tem bastante comandos que nos permitem executar uma série de tarefas dentro do banco. E aí vocês nos perguntam, e o que existia antes do banco de dados? E como é que eram armazenadas as informações? Antes do banco de dados ser dessa estrutura, eram armazenados no formato de arquivos. Arquivos comuns, um arquivo TXT. A gente não coloca lá uma série de informações, um arquivo do Word, uma planilha do Excel. A gente consegue armazenar informações lá dentro. Só que tem a característica de arquivo, somente uma pessoa pode estar manipulando e atualizando ele no momento. E aí, mas era o que existia antes, as informações elas eram gravadas em grandes arquivos. Depois, foram criados uma série de banco de dados diferentes. Nós temos bancos de dados que são livres, ou seja, a gente não paga nada para usar,
e temos bancos de dados que são proprietários, que para a gente poder usar aquele banco, a gente precisa pagar uma licença. Aqui na disciplina, nós vamos usar um banco de dados livre, porque a gente não quer ter que pagar uma licença, que é o Postgre. Mas fora o Postgre, existe uma série de outros bancos, MySQL, SQL Server, Firebird, Oracle. Os mais conhecidos, bancos de dados relacionais. O livre, que a gente não precisa pagar, MySQL e Postgre. Aqueles que a gente precisa pagar, tem muito mais recursos, mas a gente tem uma licença alta, Oracle e o SQL Server, que é da Microsoft. São bancos de dados relacionais que precisa pagar licença. E qual a diferença do pago para o livre? No geral, o banco de dados pago, a gente tem mais recursos, né? Mas, em compensação, a gente tem que pagar a licença anual para utilizar. Aplicações muito grandes, que armazenam um grande volume de informações, elas costumam utilizar banco de dados pagos. Por exemplo, se a gente pensar no sistema do Banco do Brasil, no sistema da Receita Federal, provavelmente eles trabalham com um banco de dados pago como o Oracle. Agora, se a gente pensar numa página da web, numa loja que venda produtos virtuais, né, o e-commerce, e é uma loja que não tem tantos recursos assim, não é uma Amazon, é um aplicativo ou uma loja menor, vai utilizar um banco de dados livre para não ter mais esse gasto de ter que ficar pagando a licença anualmente. E qual é a diferença? Mas aqui nos bancos de dados pagos, no geral, eles dão mais garantia de disponibilidade do serviço. Então, provavelmente ele consegue trabalhar com um volume de dados muito maior e consegue lidar com uma quantidade de usuários simultâneos maior. No geral, a diferença é a performance do banco. Mas se a gente não trabalha com um volume de informações tão grande como um banco, como uma Receita Federal da vida, não tem problema a gente utilizar um banco de dados livre, certo? Voltando para cá, entre sistemas de arquivos e banco de dados, o objetivo deles em comum é armazenar dados em sistema da computação. Agora, por que foi necessário criar essas estruturas mais robustas? Porque cada vez mais os dados eles se tornam o grande poder computacional, né? O volume de informações, o volume de dados que são gerados atualmente é enorme. E o grande valor, hoje em dia, dos negócios, muitas vezes, não é nem o sistema, e sim os dados que ele armazena. Né? Se a gente pensar no Facebook, a quantidade de informações que ele tem da vida das pessoas, o Instagram, o próprio, agora que está na moda, né? Que eu estou dando exemplo, eu acho que de redes sociais que já nem estão mais na moda, né? O TikTok, quantidade de informações, o YouTube, a quantidade de informações que está lá dentro. E hoje em dia também, tudo que a gente faz praticamente na internet, tudo isso é gravado em algum lugar, tudo a gente deixa rastros, né? Quem nunca fez uma consulta em uma página da internet, em uma loja, não comprou nada e daqui a pouco começa a receber uma série de e-mails, de mensagens, de notificações, de propaganda daquele produto que pesquisou. Ou hoje em dia o negócio está tão feio que às vezes a gente até só fala, daqui a pouco a gente já começa a receber, né? Porque a sensação que a gente tem é que a gente está sendo tão monitorado e os nossos dados estão sendo gravados que eles começam a mandar propaganda de produtos já direcionados. Né? Parece que a gente tem a sensação que ele lê a nossa mente, né? Mas, e isso se conseguiu avançar cada vez mais com a criação dos bancos de dados, que hoje conseguem armazenar um volume de informações muito alto. Antes, logo que foi criado, mesmo os bancos de dados, eles possuíam algumas restrições, né? Não existia tecnologia de gravar na nuvem, nem de banco de dados paralelos, mas avançou-se tanto nessa estrutura que, hoje em dia, existe um volume enorme de informações mantidas nos bancos de dados das empresas por aí. Quando se trabalhava somente com arquivo, quando os dados ficavam somente em arquivos, qual era o problema? O problema é que eu tinha um único arquivo que tinha que ser acessado
por vários usuários ao mesmo tempo, e isso ocasionava que os arquivos corrompiam, que era necessário esperar um usuário terminar uma atualização para poder atualizar essa informação. Então, era difícil compartilhar arquivos, era difícil desenvolver programas que fossem compartilhados, no geral, eles eram isolados, era difícil permitir acessos concorrentes a uma informação. O que acontecia era que, quando um usuário estava acessando a informação, o outro era bloqueado. Era semelhante, vocês já viram quando a gente tenta abrir o mesmo arquivo do Word que diz assim, esse arquivo já está aberto, você só vai, esse outro que vai ser aberto vai ficar somente leitura? Porque se você abrir os dois ao mesmo tempo, você não vai conseguir gerenciar as alterações de duas pessoas utilizando ao mesmo tempo. Então, o arquivo é isso, só podia ter atualização feita por uma pessoa. E aí, quando a gente pensa nos sistemas maiores, que atendem uma quantidade de usuários maior, a gente vê que isso não atende mais. Né? O que atende? Várias pessoas podendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, o mesmo arquivo sendo acessado por mais de uma pessoa e sendo alterado. Né? E aí criou-se o banco de dados com essa estrutura aqui, que é chamada SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. O que ele faz? É ele que controla os acessos concorrentes ao mesmo item de informação. Por exemplo, hoje, se a gente vai no sistema bancário, alguém pode estar fazendo depósito na minha conta ao mesmo tempo que eu estou fazendo um saque. A gente está acessando a mesma conta corrente, realizando operações diferentes, mas a mesma conta corrente. Quando a gente trabalhava com arquivo, isso não era possível. Enquanto alguém fazia o depósito na minha conta, eu não poderia acessá-la. Por quê? Porque poderia gerar uma inconsistência de informação. Aí veio o banco de dados, criou esse SGBD aqui, que é um sistema de gerenciamento de operações. O que ele faz? Ele permite mais rapidez no acesso às informações, redução de problema de integridade e redundância, porque ele faz esse gerenciamento de acesso, utilização de dados e controle integrado de informações distribuídas. Ele descreve uma coleção lógica e coerente de dados, uma organização randômica de dados não pode ser considerado um banco de dados. O que é isso? É que aquele conceito que a gente já falou, a gente considera banco de dados se aquelas informações elas tiverem um sentido entre elas, né? Se a gente fala do SIGA e a gente tem informações de aluno, de disciplina, de curso, tem um sentido. Agora a gente fala de um banco de dados que tem informações de árvores e de automóveis, não faz sentido dentro de um contexto, se a gente não tiver a explicação do contexto. Então, a gente não pode dizer que ali eu tenho banco de dados, né? Antes, quando eu trabalhava com arquivo, cada usuário definia e implementava os arquivos necessários para uma aplicação. Agora, não. Na abordagem de banco de dados, eu tenho um único repositório que mantém dados que são definidos uma vez e depois acessados por vários usuários. Então, eu defino como é aquela estrutura e depois vários usuários podem acessar. E quando a gente fala em banco de dados, a gente fala desse carinha bem aqui. Cadê o desenho? Opa. Que é o SGBD, que é esse Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. O que ele faz? Ele é um conjunto de programas e ferramentas que é utilizado para configurar, atualizar e manter um banco. Nesse SGBD, eu posso criar e alterar tabelas do meu banco, eu posso ter recursos para backup e restauração. Então, quando eu falo do Oracle, quando eu falo do MySQL, quando eu falo do Postgre, a gente, no geral, fala banco de dados, mas, na verdade, a gente não está falando de banco de dados, a gente está falando de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, o Oracle, o SQL Server, o MySQL, ele é um SGBD. Ele é um sistema de gerência de banco de dados que vai nos dar permissão para criar tabelas, para administrar usuários e permissões. Por exemplo, no nosso exemplo do SIGA. No nosso exemplo do SIGA, um professor, ele pode ir lá e alterar a nota de um aluno, né? O professor pode ir lá e
coloca as informações das notas dos alunos. Agora, vocês, como alunos, podem ir lá e alterar a nota de vocês? Quer dizer, quer saber nessa prova aqui de programação, não tirei 6, não, tirei foi 10, vou lá atualizar minha nota. Não, né? Quem pode fazer isso? Somente o professor da disciplina. O banco de dados, ele é lá que você gerencia as permissões dos usuários. Quando eu acesso a aplicação do SIGA, ele me disponibiliza funcionalidades que ele não disponibiliza para vocês. Uma delas é lançar nota na disciplina. E somente eu, com essa permissão no banco de dados do SIGA, consigo escrever na tabela de nota dos alunos nessa disciplina. E vejam que eu posso lançar a nota de vocês da disciplina de banco de dados, mas eu não posso lançar a nota de vocês na disciplina de programação se eu não for professora de programação. Somente o professor de programação é que pode lançar a nota. Por quê? Porque ele é o único usuário que tem permissão no banco para acessar essa tabela de notas vinculada à disciplina dele. Então, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele controla tudo isso. Aí vocês vão dizer, mas professora, não é a aplicação que controla? Não é só o SIGA que controla? No geral, uma aplicação tem 2 controles. Ela tem o controle feito na aplicação, no código mesmo, que vocês fazem a programação na aplicação, mas também tem um controle do lado do banco de dados. Por quê? Porque para tentar até garantir uma segurança maior da aplicação. Porque se só tiver o controle no lado da programação da aplicação em si, se alguém acessar o banco, pode ir lá e alterar. Qualquer pessoa que acessar o banco pode ir lá e alterar. Então, no geral, essas restrições de acesso, elas são controladas tanto do lado da aplicação quanto do lado do banco de dados. E do banco de dados é feito esse controle pelo sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele que vai lá e diz, a Isabela tem permissão nessa tabela, a Rayane tem permissão nessa tabela, o Alan ele tem permissão aqui de alterar essa informação, mas ele não tem permissão de alterar essa outra informação aqui. Então, tudo isso é feito por esse grande sistema de gerenciador de banco. E aqui, como eu já falei, alguns exemplos de SGBDs mais comuns, da Oracle, da IBM, Firebird, SQL Server, o PostgreSQL, o MySQL. Qual é que a gente vai trabalhar aqui na disciplina? Postgre. Nas próximas aulas eu vou mostrar ele para vocês e vou pedir para vocês tentarem instalar no computador. É esse aqui que é o sistema que a gente vai trabalhar na disciplina. Por quê? Porque ele é livre. Sistemas como Oracle, SQL Server, a gente teria que pagar licença e a gente não quer fazer isso, né? As principais características de banco, a gente já comentou, o isolamento entre programas, o suporte de múltiplas visões dos dados. O que é esse suporte de múltiplas visões dos dados? É que no banco de dados, dependendo do usuário, ele pode mostrar uma informação ou não. Eu, como professora de banco de dados, consigo ver as informações de vocês na disciplina. Consigo lançar nota, consigo lançar presença e falta. Mas, por exemplo, eu não consigo emitir o histórico da Isabela. Eu não consigo emitir o comprovante de matrícula da Rayane, porque essa visão de dados de vocês eu não tenho. Eu não sei quanto vocês tiraram nas outras disciplinas. Eu não consigo ver isso, né? Por quê? Porque o banco de dados do SIGA, ele dá suporte a essas múltiplas visões. Quem é que consegue ver o histórico de vocês e saber a nota que vocês tiraram em cada uma das disciplinas? Só vocês e o coordenador do curso. Ele consegue ver. Os professores de vocês não conseguem ver. Por quê? Porque tem as múltiplas visões dos dados que estão armazenados lá no SIGA. E eles são apresentados de acordo com quem está acessando, né? Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário. Isso é o que eu comentei com vocês. O compartilhamento de dados no sentido de que o SIGA ele pode ser acessado por várias pessoas ao mesmo tempo. E o processamento de transação multiusuário quer dizer que várias pessoas podem estar fazendo coisas diferentes no SIGA ao mesmo tempo. Eu posso estar lançando nota, vocês podem estar baixando material, outra pessoa está ali emitindo histórico. Então, várias transações são feitas no SIGA ao mesmo tempo, controladas pelo banco de dados dele, certo?
No geral, o sistema, ele tem, o banco de dados, ele se autodescreve. Eu consigo ter uma informação de ver o catálogo dele, ele vai me dizer quais as tabelas que ele tem e quais são os dados que estão lá dentro. Se a gente pensar no SIGA, por exemplo, um exemplo de catálogo do sistema é isso. Ele vai dizer todas as tabelas, as informações que tem em cada uma delas e os campos, por exemplo, aluno, disciplina, as turmas, o histórico escolar, as relações, as colunas que tem em cada uma delas. Então, o banco de dados, a gente consegue gerar isso. Eu consigo tirar como se fosse um extrato de uma conta, eu consigo tirar um extrato do banco e ele vai me dizer tudo que tem dentro dele, certo? Já comentei que a questão do isolamento entre os programas, que enquanto um usuário está fazendo uma coisa, o outro pode estar fazendo outra dentro dele, que ele permite a independência dos dados e do programa, cada pessoa pode visualizá-lo de uma forma diferente, que ele permite essa múltipla visão dos dados, ou seja, cada pessoa vai ver os dados da forma e de acordo com o perfil dela, que ele permite esse processamento de transação multiusuário, ou seja, cada pessoa está fazendo uma determinada tarefa dentro dele, e dentro do banco de dados tem um conceito chamado transação. Eu estava chamando de tarefa até o momento, mas para o banco de dados, ele entende isso como transação. E o que é transação? É cada passo que está sendo feito naquele banco em determinado momento. É cada comando que está sendo executado. Então, eu posso estar inserindo uma nota, outro professor está excluindo a nota dos alunos dele, outro professor está lançando a frequência dos alunos dele, e cada item desse, cada tarefa dessa, é o conceito de transação. Enquanto eu estou incluindo, outro está excluindo, o outro está alterando. Isso é o conceito de transação dentro de banco de dados, que são as várias operações que podem ocorrer enquanto os usuários estão usando aquela aplicação. Às vezes a gente tem a dificuldade de ter a separação entre o que é o sistema e o que é o banco de dados. Por quê? Porque a gente vê como uma coisa só. Mas tem o programa, que é o que a gente vê, né, o visual, mas além dele, tem esse banco que é onde eu gravo as informações. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, um terminal bancário, que a gente vai lá no caixa eletrônico, tem um aplicativo lá que é o que a gente utiliza, né? Consultar saldo, fazer transferência, isso é o software. Mas por trás dele tem um banco de dados, onde está gravado todas as informações. Está gravado lá o número do meu cartão, o meu saldo bancário, o meu limite, isso tudo está gravado dentro do banco de dados do meu banco. Né? Aí está sendo redundante. E aí vocês perguntam, e quem é que trabalha com banco de dados, professora? Porque quando a senhora ministrou a disciplina de requisitos, quem trabalhava com requisitos era o analista de requisitos, né? Vocês lembram lá que tinha o cara que era o analista de requisitos, que esse cara tinha que fazer toda a parte de levantamento de requisitos da aplicação. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Não, acho que só foi no meu que sumiu. Voltou agora, certo. Aí vocês lembram que lá em requisitos tinha um cara que era o analista de requisitos, que essa pessoa tinha que fazer toda a documentação de requisitos, né? Fazer protótipo, aqueles casos de uso. Quem trabalha com banco, quando vocês fizeram a disciplina de programação, vocês estavam com o chapéu ali de programador, e era a pessoa que desenvolve o sistema, beleza? Aqui em banco de dados, tem o que eu intitulei aqui de atores em cena, mas na verdade são os papéis que vocês vão exercer se vocês forem trabalhar com banco de dados. Vocês podem ser o administrador do banco de dados, que é popularmente conhecido como DBA. O que o DBA faz? No geral, ele é o cara que autoriza o acesso ao banco, ele que dá as permissões, ele que monitora, ele que controla, ele que adquire recursos para o software, para o hardware, ele que toma conta do banco em si, né? Autoriza uma pessoa a ter acesso, não autoriza. Esse é o DBA. Existe um cara chamado projetista do banco de dados, que é o que ele faz. Ele identifica todas as informações que têm que ser armazenadas
ele faz o modelo do banco, porque ele que vai dizer quais são as estruturas que vão ser as mais adequadas para armazenar aquelas informações. Então, ele que desenha o banco de dados. Tem o analista de sistema, que é a pessoa que identifica a necessidade do usuário, que a gente chama também do analista de requisitos, né? Que ele vê lá o que o usuário quer. Tem o programador, que programa o software, mas precisa do banco de dados, e tem os usuários finais. Mas voltando aqui, quem trabalha com banco de dados ou vai ser o DBA, que vai cuidar dessa parte de segurança, quem acessa o quê, ou vai ser o projetista do banco. Esse projetista do banco, em muitos lugares, ele é chamado de AD. Né? O AD é quem faz o projeto e o DBA é quem cuida dessa parte de autorização de acesso. Quando é uma empresa pequena, no geral, essa pessoa é uma pessoa só. Ela faz as duas, é uma pessoa que faz tudo. Ela modela o banco, ela cria estrutura, ela autoriza o acesso. O mais comum em startups, em empresas menores, é que esses dois papéis sejam feitos por uma única pessoa. Em empresas maiores, professora, passei na Polícia Federal, vou trabalhar lá no setor de TI da Polícia Federal, vou cuidar lá do banco de dados deles. Aí, provavelmente, em um órgão maior como esse, onde eu tenho um volume de informações maior, onde eu tenho um banco de dados de praticamente todos os brasileiros, aí lá deve ter essa separação. Eu devo ter a figura do DBA, que faz essa parte mais de controle de acesso e de segurança, e tem a figura do projetista de dados, que é a pessoa que faz toda a parte de modelagem da aplicação do banco de dados, né? Faz um modelo conceitual, lógico e físico, que é o que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Além disso, tem as pessoas ali que elas vão acessar o banco de dados, mas elas não têm não são as responsáveis, que é o pessoal que desenvolve a ferramenta, o pessoal da manutenção. Essas aqui são pessoas que a gente chama de trabalhadores nos bastidores, porque eles não trabalham diretamente com o banco em si, mas podem vir a necessitar usar, né? E aí, fazendo um resumo de tanto que eu falei, por que a gente tem que usar essa abordagem de SGBD? Por que eu não faço uma aplicação, professora, que eu gravo tudo lá no arquivo do bloco de notas e pronto? Porque o banco de dados, ele garante uma série de funcionalidades a mais. Desde esse controle de acesso, restringe o acesso para pessoas não autorizadas, ele faz a parte de normalização de dados, que é um conceito que a gente vai ver na disciplina também, que significa não gravar informações redundantes. Não ter em um lugar, por exemplo, a minha data de nascimento, em outro lugar, a minha idade. Por quê? Porque são informações redundantes. Porque a partir da minha data de nascimento, você pode obter a minha idade. Então, não vale a pena gravar essas duas informações. Eu vou estar desperdiçando memória, né? E quem faz isso é a pessoa que projeta o banco. Além disso, com o banco de dados, eu consigo em estudos mais avançados, que provavelmente vocês vão ver na disciplina de Banco de Dados 2, que eu não sei se faz parte da ementa da grade curricular de vocês, como obrigatória ou como eletiva, mas quando a gente estuda mais com a disciplina de banco de dados de uma forma mais avançada, a gente aprende conceitos de índice, de cache, de otimização de consulta. O que é isso, professora? Eu ainda não entendi nada. É fazer com que as informações retornem para o usuário de uma forma mais rápida. Muitas vezes a gente não reclama, esse sistema é muito lento, meu Deus do céu, consultei uma informação, estou esperando aqui há 1 minuto. Quando o sistema é lento e ele demora a exibir uma consulta, por exemplo, que a gente faz, se não for problema de internet, é problema de banco de dados. Se a internet está tudo bem, a velocidade está ok, eu faço uma consulta e demora muito a retornar, é o meu banco de dados que não está legal. E aí eu preciso criar índice, eu preciso criar estruturas para conseguir otimizar minha consulta. Ao contrário, se a gente pensar no Google, se a nossa internet estiver boa e a gente acessa o Google, não é muito rápido que ele retorna para a gente quando a gente faz uma pesquisa? E o Google, ele é uma ferramenta de busca que ele sai varrendo uma série de bancos de dados.
e retorna uma consulta para a gente. O que a gente imagina? Que o Google ele tem uma estrutura de criação de índice, de acesso a banco de dados e de otimização de consulta muito boa. Porque quando a gente digita uma palavra, é muito rápido que ele retorna uma informação. Agora, o Google é um grande banco de dados, na verdade, ele é uma grande ferramenta de consulta que vai consultando vários bancos de dados diferentes e nos retorna informação de vários locais que ele consultou. Quando a gente coloca uma palavra, aí a gente vê lá que ele classifica por ordem de relevância e é de uma série de locais diferentes que ele traz. Isso ele consegue implementando estruturas de otimização de consulta, índice, caching. Muitas vezes ele não vai consultar novamente, ele já gravou essa consulta em algum lugar e ele consegue recuperar isso de uma forma muito mais rápida, né? Além disso, o banco de dados, o SGBD, ele também oferece uma estrutura de backup e recuperação. Os grandes sistemas de banco de dados, eles oferecem lá uma forma da gente gerar backups daquelas informações de acordo com a forma que a gente configura, seja ele semanal, diário, mensal. Então, uma grande preocupação de uma pessoa que trabalha com o banco é também gerenciar esses backups, porque imagina, se algo acontece e o banco de dados do SIGA é corrompido. Você dá um problema, dá um crash total ali e o banco corrompe. O que tem no SIGA? Tem toda a vida de vocês, né? Dentro da instituição. Tem o histórico, tem a nota de vocês, tem toda a vida acadêmica de vocês. Imagine perder esses dados. Se acontece isso, é perda total? Não, porque provavelmente o setor que trabalha com isso tem que ter o backup. Né? O SIGA provavelmente tem uma estrutura de geração de backup garantida pelo pelo SGBD, que gera os backups para que sejam recuperados quando algo aconteça. Né? Além disso, ele oferece múltiplas interfaces do usuário, que eu já comentei, né? O banco de dados ele permite que uma informação seja visualizada ou não, de acordo com a pessoa que está consultando. Ele permite que seja implementado algo que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente chama de registro de integridade, né? Ou registro de chave, que é o quê? O banco de dados ele precisa, para alguns itens de informação, garantir que ele é único, que é o conceito que a gente chama de chave. Por exemplo, a minha informação ela tem que ser única dentro do banco de dados, né? A minha informação como professora, os meus dados eles têm que ser únicos. E aí, para que garantir isso, ele, no geral, escolhe um campo como chave, que é aquele que não se repete nunca, para garantir que as informações sempre vão estar associadas a um único item de informação. Traduza, professora. Por exemplo, vocês têm uma matrícula, né? Quando vocês entram na UFOPA, vocês recebem uma matrícula. A matrícula de vocês é só de vocês. A Catielen tem uma matrícula, o Alan tem outra matrícula, a Neidiane tem outra matrícula. Quando vocês logam lá no sistema, ele traz as informações associadas a essa matrícula para vocês. Quando eu logo, eu tenho como professor uma matrícula também. Ele traz essas informações relacionadas à minha matrícula. Ele associa todos os dados à minha matrícula. E eu só vejo as minhas informações. Eu não consigo ver as informações do Wagner, por exemplo. Por quê? Porque o banco de dados, ele implementa esse conceito de restrição de chave e restrição de integridade. Além disso, aquelas regras de negócio que vocês viram lá na disciplina de requisitos, eu espero que vocês lembrem, né, que teve uma professora que ministrou a disciplina de requisitos, não sei se fui eu para todos, mas eu acho que para alguns da turma fui eu. Não sei se vocês lembram da regra de negócio, que é aquela que diz as restrições do sistema. Por exemplo, o fato de somente eu poder lançar a nota da disciplina que eu ministro aula é uma regra de negócio. Só eu posso ir lá e lançar a nota de vocês. O professor Raimundo, ele não pode ir lá e lançar a nota de banco de dados. A professora Flávia não pode ir lá e lançar a nota da minha disciplina.
eu não posso ir lá e lançar a nota da disciplina da professora Flávia. Por quê? Porque isso é uma regra de negócio que diz isso. Poderia não existir, e aí o professor poderia lançar a nota na disciplina do outro, mas existe essa regra de negócio que diz que não pode. E aí o banco de dados tem que implementar essa regra. Se está dizendo lá na regra de negócio que somente o professor da disciplina pode lançar nota, ele não pode deixar outra pessoa lançar, nem alterar, nem excluir, né? Então, a vantagem de usar uma abordagem como a SGBD é que também eu posso implementar as regras de negócio aqui dentro dele. Além disso, eu posso usar algumas estruturas de gatilhos e storage procedures, que a gente vai ver depois, que são formas de programar no banco de dados, quando eu faço uma determinada ação, ele dispara a outra, né? Mas isso a gente vai ver depois, que tem formas da gente também programar dentro do banco, né? Agora, dentro das implicações adicionais da gente usar o SGBD, o que pode acontecer? Eu vou reduzir o meu tempo de desenvolvimento, porque eu já utilizo o SGBD, eu vou ter uma flexibilidade maior, eu vou ter uma economia maior. Isso faz com que essa estrutura de SGBD tenha sido adotada e seja comumente utilizada em qualquer local. Agora, eu tenho várias formas de ter uma arquitetura de SGBD. A mais comum, que é mais utilizada, só que ela possui um alto custo, é que eu tenho um computador de grande porte, que é o hospedeiro do banco de dados, e todos os outros acessam esse computador, né? Essa aqui, no geral, as grandes aplicações usam essa abordagem. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma série de terminais, né, que podem acessar a conta, mas eu devo ter uma única estrutura de banco, onde esses terminais, esses caixas eletrônicos, eles acessam a essa estrutura, né? Não sei se já aconteceu com vocês, algumas vezes a gente vai lá tentar fazer algum uso do terminal e ele diz assim, não consegui conectar com o sistema, não consegui conectar com a SGBD. Por quê? Porque ele está lá, só que ele está isolado. As nossas informações, o banco de dados não está lá dentro de cada caixa eletrônico. O banco de dados ele está lá num único computador centralizado de grande porte, lá em Brasília, não sei nem onde fica, e aí cada um daqueles terminais ele acessa esse banco de dados único. Então, tem uma plataforma centralizada. Uma outra forma é o sistema de computador pessoal, quando eu tenho no meu computador o SGBD e o cliente ao mesmo tempo. Essa é uma estrutura mais comum quando eu estou programando, e eu ainda não disponibilizei essa aplicação. Eu tenho no meu próprio computador o SGBD e o cliente, né? Eu instalo aqui o PostGRI, instalo aqui a minha software de desenvolvimento, conecto, mas está tudo aqui, no local, que a gente chama de localhost. Isso aqui, no geral, é uma arquitetura que não é para produção, mas para desenvolvimento ela é muito utilizada. Uma outra forma também de arquitetura de banco de dados é o sistema de cliente-servidor, onde o cliente executa as tarefas do aplicativo e o servidor executa o SGBD. Se a gente pensar nos nossos aplicativos de celular, né? Provavelmente, o que eu tenho é uma arquitetura que a gente chama de cliente-servidor, onde aqui, no cada celular nosso, a gente tem um aplicativo instalado, mas ele executa, ele acessa as informações lá de um servidor. Eu tenho aqui o aplicativo do Instagram, mas essas informações das fotos das outras pessoas não estão aqui no meu celular. Estão lá no servidor que eu acesso, e aí ele exibe aqui no meu lado do cliente, né, que é o meu aplicativo, e ele exibe. Então, essa também é uma arquitetura bastante comum em banco de dados. Eu tenho também uma outra forma, que é um sistema de cliente-servidor N camadas. O que é isso? Quando eu preciso garantir uma segurança maior,
Sistemas mais críticos, onde eu preciso garantir uma segurança maior, o meu cliente, o meu computador, ele não acessa direto o banco de dados. Ele acessa um servidor de aplicação web, e esse servidor de aplicação web é que acessa o servidor de banco de dados. Então, não é quando eu acesso aqui uma aplicação no meu computador, eu não vou acesso direto ao banco de dados, eu acesso o servidor de aplicação web, e ele sim acessa o servidor SGBD. Outra forma bastante utilizada agora, cada vez mais, devido ao grande volume de informações e devido se a gente centralizar a informação em um único computador, se aquele computador der problema, se aquele computador tiver um número muito grande de acessos, ele não dá conta. O que é uma arquitetura muito utilizada, principalmente para sistemas que trabalham com um grande volume de informações, são os bancos de dados distribuídos. A informação está distribuída em diversos servidores espalhados em locais diferentes. Então, provavelmente, gente, o Facebook, por exemplo, eu não tenho um único banco de dados que centraliza todas as informações. Os bancos de dados do Facebook, eles devem estar ali distribuídos pelo mundo inteiro. Dizem que quando a gente acessa uma informação que está na nuvem, na verdade está no fundo do mar, né? que tem grandes servidores que ficam em locais, em bunkers lá no fundo do mar. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa em um local, ele tem redundância em outro. É muito provável que um banco como o Banco do Brasil, o Bradesco, ele não tem as informações dos clientes dele centralizadas em um único servidor. Essas informações devem estar descentralizadas e copiadas em vários outros servidores, porque se um der problema, ele tem redundância em outro, ele direciona o acesso a outro. Muitas vezes, quando não se tem essa arquitetura, o que acontece é que quando eu tenho muitos usuários, o sistema cai. Vocês já devem ter visto algumas aplicações de governo que quando a gente vai tentar acessar, e tem muita gente naquele período, por exemplo, inscrição no... Credo, gente, esqueci completamente o nome da prova que vocês fazem para entrar aqui. Como é? Prova aplicada do INEP? É do Enem? É o Enem, essa mesmo. Quando vocês querem saber a nota de vocês do Enem. Muitas vezes o servidor ele é sobrecarregado, porque os alunos do Brasil inteiro estão tentando acessar e cai. Né? Qual deveria ser a arquitetura ideal para que isso fosse minimizado? Que eu tivesse redundância de servidores, para que eu conseguisse ir direcionando o acesso. Esse servidor aqui lotou, esse banco de dados aqui lotou, né, o acesso, eu vou direcionar para outro, eu vou direcionar para outro. Provavelmente eles têm uma estrutura assim, só que ainda é insuficiente. Deveria ter mais ainda redundância, mais servidores, porque a gente sabe que naquele momento tem um pico de acesso e o serviço cai. Né? Eu lembrei do Enem, o Wagner, obrigada, Wagner, que me lembrou o nome, mas tem vários, né? Eu lembro daquele auxílio, quando começou a pandemia, que as pessoas tentavam se cadastrar, e várias vezes o sistema não aguentava, porque era muita gente, muito acesso, e aí estava tentando colocar informações no sistema, né? Gravar ali, pedir auxílio e não conseguia, dava erro. De novo, tem um único banco, se eu tiver... Eles não querem gastar dinheiro, é isso. Por quê? Porque fazer uma estrutura como essa é caro mesmo. Eu tenho que ter vários servidores, ter vários bancos de dados instalados, fazer esse sistema de redundância, ele não é barato, ele é complexo. Né? Então, como eles de fato não querem gastar dinheiro, eles usam uma estrutura mais reduzida, talvez somente aquela arquitetura cliente-servidor, e o que acontece é que o sistema não dá conta, principalmente em momentos de pico de acesso, né? Então, essa aqui é uma estrutura mais adequada quando a gente fala de uma estrutura maior. Aí vocês vão dizer, mas professor, a gente vai ter que fazer, quando a gente for um DBA, estruturas como essa sempre? Não, isso vai depender muito da natureza do sistema. Eu estou desenvolvendo uma loja virtual para uma loja aqui da cidade. Provavelmente, gente, eu não preciso ter isso. Posso colocar um banco de dados num único servidor,
que aguente uma quantidade razoável de pessoas e é suficiente. Agora, eu trabalho na Amazon, que tem uma quantidade de usuários gigantescos ali querendo comprar ao mesmo tempo. Provavelmente a Amazon tem uma estrutura como essa. Por quê? Porque é muita gente acessando, são muitas compras, não pode dar erro. O conceito de transação que eu falei para vocês, né, que é ao mesmo tempo que uma pessoa está comprando, a outra está devolvendo, eu estou atualizando a base de dados, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um único servidor de banco de dados não dá conta. Então, isso depende muito da natureza do sistema, né? Do quanto o cliente também está disposto a gastar, mas muito da natureza do sistema e também da necessidade que ele tem de garantir a integridade dos dados dele e a satisfação do cliente, né? Uma loja como a Amazon, como a Magazine Luiza, ela está preocupada que os clientes dela consigam acessar e consigam concluir a compra, né? O governo, talvez ele não esteja tão preocupado do aluno conseguir acessar a nota dele de primeira. Se ele tiver que ficar lá a noite inteira tentando, o governo talvez paciência. Agora, para uma loja como a Magazine Luiza, por exemplo, um cliente tenta lá 2 vezes e não consegue, ele sabe que tem a concorrência, ela vai ali na Amazon e vai comprar. Então, aí sim eles se preocupam em ter uma estrutura mais mais robusta para garantir tudo isso. E quem garante isso são essas arquiteturas de SGBD, que é o que a gente vai ver ao longo da disciplina também. Então, a gente vai ver um bocado de coisa, né? Eu também já falei muito, mas a ideia da aula de hoje era dar uma visão geral para vocês do que é banco de dados e do que a gente vai estudar ao longo da disciplina. Agora, como é que vai ser? A primeira coisa que a gente vai aprender na próxima aula é fazer um modelo conceitual, que é criar uma estrutura lógica de como armazenar essas informações. Depois a gente vai para o modelo lógico, que é uma estrutura mais próxima ao que vai ser o banco de dados final. Depois a gente vai para o modelo físico, que é criar o banco de dados propriamente dito. E aí vai inserir informações nele, vai consultar, e é esse que é o objetivo da disciplina, certo? E aí a gente chega no final e a gente... Beleza, a gente já aprendeu aqui quando... Meu Deus, caiu, acho que eu, sem querer saiu. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que fechou aqui sem querer. Uma janela... Tá. Que era o último slide, que era só para falar um pouquinho para vocês quando não usar um SGBD, já que a gente já falou de todas as vantagens, mas existe algum momento que a gente não precisa utilizar? Se a gente tiver uma aplicação que não precisa nenhum acesso de múltiplos usuários, ou seja, se é uma pessoa que vai acessar, faz uma planilha no Excel para ela, né? É só uma pessoa, ela consulta ali na planilha. Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento ilimitada. Por exemplo, a gente tem um sistema embarcado da geladeira que controla a temperatura da geladeira. É um sistema embarcado. A gente vai ter um banco de dados? Não, porque ele tem uma capacidade de armazenamento muito limitada. E ele só precisa, talvez, guardar informações se está ligado, desligado, ou da temperatura. Aí não cabe. Aí eu uso um arquivo mesmo. Né? Aplicação de bancos de dados simples e bem definidas para os quais não se espera muitas mudanças. Eu tenho uma aplicação super simples, eu tenho que criar uma agenda de telefone. Talvez um arquivo, texto lá do bloco de notas seja suficiente, eu não precise criar uma estrutura tão grande assim. Então, sistemas muito, muito simples, onde eu tenho uma quantidade muito limitada, ou então eu não tenho usuários que vão acessar ao mesmo tempo, eu não preciso. Só que essa não é mais uma realidade hoje em dia. Né? A realidade de hoje em dia é que eu tenho sistemas maiores, aplicativos maiores, que várias pessoas usam ao mesmo tempo, as pessoas interagindo, gerando um grande volume de informações, e é essa a realidade que a gente tem hoje. Né? A realidade que a gente tem hoje é que os bancos de dados, eles, de certa forma, cresceram tanto e passaram a fazer parte de tantas aplicações que hoje a gente já... A grande preocupação hoje em dia é até como lidar com esse grande volume de dados. Tem um conceito que eu não sei se vocês já viram em alguma disciplina, que é chamada de Big Data, né? Que são os grandes volumes de grandes dados, é uma tradução literal, que é o grande volume de dados que a gente tem hoje.
né? Os bancos de dados hoje em dia estão cheios de informações e a grande preocupação é o que fazer e como lidar com eles, né? Mas nessa disciplina a gente vai ver formas e estruturas de como gravar esses dados. Como lidar com esses dados já é outra disciplina. As disciplinas lá de inteligência artificial, de machine learning, vocês vão aprender isso. Mas aqui a gente vai aprender a lidar com essas estruturas que gravam essas informações, onde são mantidas essas informações que cada vez mais só aumenta, né? Cada vez mais a gente sabe que a gente hoje em dia tem informação e essas máquinas sabem de toda a vida de todo mundo. Logo que os bancos de dados começaram, só para a gente recapitular, eles só gravavam texto e número. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles gravam vídeos, gravam imagens, gravam posições geográficas, então assim, o volume de informações só aumenta, certo? E aí, a gente encerra a aula de hoje, que provavelmente vai ser só essa. Essa aula é como é a primeira aula, é uma visão geral, é muita falação. Vocês vão ficar sem exercício, mas amanhã a gente já tem a nossa primeira aula, vocês vão ficar com o exercício do final de semana, beleza? A gente se encontra aqui nessa mesma sala às 14 horas, tudo bem? Tudo ótimo. Então, por hoje, como dizem, tchau, tchau. Como diz um professor, deixa que eu apago a luz aqui da sala. Até logo.